querido aluno do PVS, eu me chamo Bruno, sou mediador de Geografia aqui no Polo de Bom Jesus e gostaria de estar dando a minha contribuição, nessa orientação acadêmica especial a respeito de transporte e desenvolvimento humano. Do ponto de vista, de geografia, o setor de transportes ele compete à área de infraestrutura, O contexto da infraestrutura se remete a toda a estrutura física desenvolvida pela sociedade que contribui para o desenvolvimento econômico e social do país. Dentro dessa lógica, nós temos as redes de transportes, O setor de transportes ele é fundamental para o desenvolvimento social e econômico do país. Diversas atividades econômicas dependem do setor de transportes para acontecer. A agricultura, pecuária, o extrativismo, a indústria, o comércio, os serviços, para ver a circulação de matéria-prima entre os setores, para ver a circulação de produtos das indústrias até o mercado consumidor e, ao mesmo tempo, para ver a circulação das mercadorias das lojas, do comércio, dos supermercados até as nossas casas, nós dependemos do setor de transportes. Então, o setor de transportes está dentro do contexto da infraestrutura desenvolvida pela sociedade para promover o desenvolvimento social e econômico dela em si. Diversas atividades econômicas, o nosso trabalho em si, ele está diretamente condicionado às redes de transportes. O transporte ele é fundamental, ele é vital para o desenvolvimento social e econômico do país, não apenas porque atividades econômicas dependem deles, mas também nós em si, o nosso trabalho em si, para as nossas atividades diárias, nós dependemos da infraestrutura de transporte no nosso dia a dia. Então, apesar de as redes de transportes em si, a instalação de infraestrutura de transporte num país demandar alto custo, esse setor ele é vital para o desenvolvimento social e econômico do país, tanto que diversas atividades econômicas e até mesmo as nossas atividades diárias, elas dependem do setor de transportes para elas se desenvolverem. Falando sobre o contexto dos transportes no Brasil, apesar de nós sermos um país de grande extensão territorial, com grande disponibilidade hídrica, litoral extenso, relevo pouco acidentado na maior parte do território, dentro do nosso país, como a gente pode observar no gráfico, nós temos o setor rodoviário se sobressaindo em relação a outros modais de transportes. Aqui no Brasil predomina o rodoviarismo, dentre os diversos segmentos de transportes existentes no mundo, Obviamente, no nosso país, nós temos vários setores de transportes, mas o destaque, a prioridade no transporte é o rodoviarismo. Diante dessa lógica que a gente acabou de ver, qual seria a opção ideal para o nosso país? Devido às características territoriais do nosso país, um país de grande extensão territorial, um país continental, a opção mais ideal seria o transporte multimodal, um tipo de rede de transporte que integra vários segmentos, A associação de vários sistemas de transportes seria o mais ideal para o Brasil, principalmente porque aumentaria a competitividade entre os setores, promoveria consequentemente a redução dos fretes e automaticamente permitiria uma maior integração territorial. Basta a gente observar esse próximo mapa que ilustra a rede multimodal de transportes no Brasil. Observem vocês que as linhas de cor vermelha, elas se sobressaem no mapa, mostrando que o transporte rodoviário, ele predomina no país em detrimento dos outros modais, como o ferroviário, como o hidroviário, até mesmo o transporte marítimo, Nós temos um litoral muito extenso, mas nós temos poucos portos, os portos brasileiros apresentam baixa calagem, Nós temos o setor rodoviário se sobressaindo mediante aos outros modais de transportes. E como eu falei, para o nosso país de grande extensão territorial, o ideal seria a integração entre vários modais de transportes para, primeiro, retirar a sobrecarga que o transporte rodoviário ele tem em relação aos demais, como ele predomina no país. Segundo, promover a competitividade entre os vários segmentos de transportes no Brasil e, consequentemente, proporcionar o barateamento do frete, tanto de passageiros como de mercadorias. Vamos trazer essa lógica aqui para nós, na nossa região. Se nós precisamos nos deslocar de uma cidade para outra, nós temos alguma outra opção a não ser utilizar o transporte rodoviário, a não ser utilizar o carro, o ônibus ou transportar mercadorias através de caminhões? Nós não temos outra opção.
Então, por nós não termos uma outra opção, por não haver competitividade entre os setores, acabamos pagando caro no valor do frete, tanto do frete nosso, né, de passageiros, enquanto passageiros, como também no frete de mercadorias, por pura e simplesmente dependermos única e exclusivamente do transporte rodoviário. Então a gente termina esse vídeo falando para vocês que para o nosso país, né, a rede de transporte está estruturada principalmente no setor rodoviário, mas o ideal seria o transporte multimodal, uma integração entre os diversos segmentos, né, do setor de transportes para promover a competitividade do setor, para você ter opções para se deslocar, para transportar mercadorias e ao mesmo tempo você poder, ao ter diversas opções, né, de deslocamento, ao poder escolher, os setores terem uma competição entre si e é você poder optar ou por um setor mais barato ou por um setor de qualidade, de melhor qualidade, que ofereça para você mais conforto, que ofereça para você mais agilidade no deslocamento. É isso, pessoal. E aí, pessoal do PVS, sou Gustavo, tutor de Química. Vou dar minha contribuição sobre o assunto transporte e desenvolvimento humano. Quando a gente pensa nesse assunto, a gente sempre lembra da geografia, da história, para falar sobre transporte, deslocamento, à medida que a gente se expande de acordo com a tecnologia. Mas também tem muito a ver com química e transporte. A gente lembra que os carros, motos, caminhões, todos esses veículos usam combustível. Esse combustível gera energia por causa de uma reação química, de combustão. Vocês já viram algo do tipo, que é uma reação exotérmica, libera energia. Você sabe que cada veículo usa um combustível, a maioria deles usa sempre o mesmo, que é a gasolina, álcool, GNV e o caminhão que usa diesel. Tem outros meios de transporte que também usam outros combustíveis. Mas vamos focar nesses que são mais importantes. Então o que acontece? O combustível que está dentro do motor sofre o processo de combustão, que mistura com oxigênio, que libera energia. Essa explosão de energia que faz movimentar o veículo, que consegue promover seu deslocamento. A gente sempre pensa também que isso acarreta problemas ao meio ambiente. Provavelmente vocês já viram muito falar que as políticas sobre andar mais de bicicleta e a pé andar menos de carro, que polui menos o meio ambiente. Isso é muito certo. E toda combustão libera algum gás que é nocivo ao ambiente. À medida que a gente pesquisa mais, desenvolve a tecnologia, a gente busca o quê? Achar um combustível que é mais ecológico, que vai agredir menos o ambiente, se possível não agredir, o que é muito difícil. Por isso que esse é um ramo muito importante de pesquisa. Vocês sempre vão ver pesquisa sobre isso. Alguém reaproveitando um resíduo para gerar energia, para fazer um combustível, sempre para tentar poupar mais o meio ambiente. Mas como que isso agride o meio ambiente? Então vamos lá. No caso da gasolina, álcool, quando ocorre essa combustão, sempre gera o gás dióxido de carbono, que promove o efeito estufa e aumenta a temperatura do planeta. Vocês provavelmente já estudaram isso também. Que o efeito estufa são vários gases que mantêm a temperatura do planeta. Se por acaso tiver mais desses gases, vai segurar mais a energia que vem do Sol, então vai ficar mais quente o planeta. Então sim, faz todo sentido. Se a gente tem muitos carros, a temperatura do planeta vai aumentar. Aí se mesmo numa cidade grande, pensa numa cidade pequena. Uma cidade pequena que tem 50 mil veículos. Uma cidade grande que tem mais de 1 milhão de veículos. Então vai ter uma certa diferença, vai ter um impacto muito grande. Quando a gente pensa agora no caminhão que usa o diesel é ainda mais um pouquinho problemático. Porque ele também tem enxofre na sua composição. O enxofre é muito mais nocivo. Quando o enxofre sofre sua combustão, promove um gás que promove chuva ácida, que ele reage com a água da chuva. Tudo isso tem sua devida proporção. Claro que se nossa cidade aqui, por exemplo, tem poucos habitantes, mesmo que tenham todos os carros circulando, não é como se fosse aumentar muito a temperatura da cidade, é como se fosse promover chuva ácida ou desastres. Tudo tem sua proporção. Numa cidade grande que tem muitos carros, realmente dá problema. A gente tem que pensar sempre numa proporção mais global. O mundo inteiro tem muitos veículos, algumas cidades são muito densas em relação à população. Então, realmente, a gente vai ter muitos problemas ambientais. Aí, com o tempo, como eu disse, a gente faz pesquisa para tentar resolver essa situação. Um combustívelzinho melhor, que agrada menos o meio ambiente, misturar com alguma coisa que fica menos nocivo, colocar um filtro no escapamento do carro, tentar captar os gases que saem de algum jeito. E por aí vai até a gente conseguir encontrar uma solução mais sustentável, porque a gente sempre visa fazer as pesquisas para o âmbito sustentável. Porque a gente sabe que cada vez mais o planeta está sendo mais destruído, então a gente não sabe até quando dá para continuar fazendo isso. A gente sempre visa a característica sustentável, que é reaproveitar as coisas que a gente está usando ou criar novas que reduzam os impactos que a gente vai ter na sociedade. Bom, então essa foi a minha contribuição. Os outros tutores vão falar mais alguma coisa e a gente se vê aí.
Olá, eu sou o professor Kleber e dando continuidade ao que nosso colega havia dito, com o passar dos anos, percebe-se que o setor de transporte ele vem se esforçando no sentido de se modernizar para suprir essa questão desse dano ambiental, né? Especificamente falando das emissões de gases de efeito estufa, né? E muitas tecnologias têm sido inseridas nesse contexto para minimizar, né? Uma inovação que é de conhecimento de todos e que promete revolucionar o setor do transporte é o carro elétrico, né? O carro elétrico chegou com uma perspectiva enorme de revolucionar o setor de transporte. Isso por quê? Porque o carro elétrico ele não emite gases de efeito estufa, né? Ele funciona da seguinte forma: você tem baterias internas e essas baterias internas que promovem a autonomia desse carro, né? Desse automóvel, vamos dizer assim. Isso em contrapartida ao quê? A gasolina, em contrapartida ao álcool, em contrapartida ao GNV. Então essa é uma vantagem brutal em relação aos carros convencionais, né? Esse carro elétrico. Só que o carro elétrico ele tem alguns gargalos, né, que precisam ser resolvidos, né? O primeiro deles é o preço, que está muito alto ainda, né? O segundo gargalo também que eu considero e que em parte está sendo sanado é a questão da autonomia, né? A autonomia de um carro elétrico, ela não é tão, em termos de quilometragem, ela não é tão grande em relação a um carro convencional, né? O carro convencional tem uma autonomia maior, né? Mas isso já está sendo resolvido, né? Inclusive tem carros mais modernos, carros elétricos mais modernos que têm uma autonomia semelhante a um carro convencional, né? E assim, outro gargalo também dos carros elétricos está atrelado ao tempo de carregamento, né? Por exemplo, você chega no posto de gasolina com um carro convencional, você passa poucos minutos. Mas se você for com um carro elétrico para carregar essa bateria, ela vai demorar com certeza muito mais tempo do que um carro convencional para abastecer, vamos dizer assim, para carregar essa bateria. E um terceiro gargalo também é a durabilidade das baterias, né? As baterias elétricas para carro, elas atualmente têm um tempo de vida de 10 anos, né? Isso é considerado pouco, né, em relação ao preço, né? O preço para se adquirir esse carro, vamos dizer assim. Então são gargalos, mas que, se sanados, vão promover uma revolução, né, vamos dizer assim, no setor de transportes. E assim, outra tecnologia que está sendo muito ventilada no mercado são os carros movidos a hidrogênio, né? E assim, o hidrogênio ele é um combustível altamente energético e altamente limpo também. Seria uma alternativa muito interessante. As pesquisas relacionadas a carros movidos a hidrogênio estão sendo feitas, já existe carro movido a hidrogênio, só que a circulação de carros a hidrogênio, movidos a hidrogênio no mercado, ela está muito limitada porque ainda não se tem uma garantia de segurança em relação a esse tipo de combustível, né? Como eu falei anteriormente, é um combustível altamente energético e existe uma limitação em relação ao armazenamento desse hidrogênio, né? O hidrogênio é uma molécula muito instável, né? E que isso pode causar explosões, enfim, né? Essa instabilidade pode causar um certo risco nesse sentido, né? Outra coisa também é que o hidrogênio, para ser produzido em larga escala, requer um processo muito complexo, né? E isso demanda tempo, né? Isso demanda tempo. Então, tem questões ainda que precisam ser resolvidas para a implantação desse tipo de tecnologia no setor de transportes, né? Por essas e outras, né? Relação preço também, custo para você produzir, isso vai requerer também um custo muito alto para você vender. Então, isso, em termos de competitividade no mercado, ainda não é viável, né? Mas pesquisas recentes estão tentando sanar esse tipo de dificuldade atrelada aos carros a hidrogênio,
Olá, meu nome é Natália, sou mediadora de redação e hoje vim trazer um pouquinho da minha contribuição em relação ao texto sobre transporte. Eu acho que no primeiro momento é relevante a gente fazer a distinção entre assunto e tema. Pensando esse texto, o assunto dele principal é transporte, né? Mas pensando aqui, trazendo um pouquinho para o nosso campo da redação, dentro desse assunto a gente pode tirar vários possíveis temas de redação. Hoje aqui, para discutir brevemente, eu trouxe dois, que o primeiro é os problemas e desafios do transporte público no Brasil. E aí, dentro desse primeiro texto, algumas questões podem ser pensadas. Podemos pensar a questão do sucateamento do transporte público, as parcerias público-privadas que deixam o transporte, embora que seja público, nas mãos das empresas privadas, o mal-estar atrelado a esse transporte público e a baixa qualidade de vida que isso ocasiona, como, por exemplo, a gente pode citar casos de estresse, ansiedade, irritabilidade, atrelados a transportes cheios, superlotados. Então, essas são questões possíveis que nós podemos encaixar nesse primeiro tema desse campo do transporte. O segundo tema que eu trouxe hoje para a gente pensar é como melhorar a mobilidade urbana dos deficientes no Brasil. E aí, já nesse segundo tema, a abordagem seria voltada para um público, os deficientes físicos, que são muitas vezes excluídos do transporte público, não têm direito a esse acesso ou não têm direito a um acesso adequado, de uma maneira adequada. Então, é um campo muito relevante, é um campo que vale essa leitura desse texto para que possa melhorar a nossa produção textual e trazer outras ideias para fundamentar o texto e ajudar na sua argumentação. Então, gente, hoje eu quis trazer um pouquinho essa distinção entre assunto e tema e pensar um pouquinho dentro desse assunto, transporte, temas possíveis de redação e reflexões sobre o tema. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude no desenvolvimento do estudo de vocês.